Pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira para prosseguirmos os nossos estudos. Hoje o nosso estudo é o 57. Nós vamos falar sobre a interpretação da lei. Quando Jesus disse: "Não vim destruir as leis e os profetas", registrado por Mateus, capítulo 5, 17 a 20. Hoje o estudo vai ser baseado além da obra Sabedoria do Evangelho do Pastorino. Nós vamos falar também desse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que é só apenas um trecho, né? Porque é maior o assunto, é só para a gente abordar mesmo o assunto, depois para que cada um possa ir estudando, né? De acordo com a vontade de cada um. Mateus registrou assim: "Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas completar. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra caduquem, de modo algum caducarão nem o I ou J, né, dependendo da versão, nem um tio da lei, até que tudo evolua. Aquele, pois, que solucionaram desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa perfeição não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus." Muito boa essa passagem. Estudando a lição, Jesus declara que ele não veio revogar, mas completar a lei. Essa é na tradução que o Pastorino traz. Porque nas traduções que nós conhecemos aí das outras, vamos chamar de, nas traduções comuns que a gente encontra por aí, fala que Jesus veio para cumprir. O Pastorino traz para nós a ideia de completar, e a gente vai ver que no Evangelho segundo o Espiritismo também é a palavra completar, né? Porque não seria nada extraordinário, porque todos nós viemos aqui para completar a lei. Aliás, esse é o objetivo. Desculpe, para cumprir a lei. Lá no verbo original, segundo o Pastorino, então, significa completar, isto é, tornar cheio, completo. A missão de Jesus, então, é trazer complementos, acréscimos que completem a lei que Moisés ensinou. Esse é o sentido que o Pastorino traz e que bate certinho com a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem o trecho: "Até que o céu e a terra caduquem." Jesus explica que no ciclo, segundo essa interpretação, Jesus explica que no ciclo da vida da terra, tudo vai totalmente evoluir. E durante todo esse período, nenhuma vírgula da lei vai caducar. Nada vai se omitir, mas sim que tudo será cumprido. Toda a lei vai se cumprir até que inexoravelmente tudo evolua. Depois vem um outro trecho que, nas traduções comuns, aí sim parece um grande contrassenso.
Chega a ser até um absurdo que nós vamos ver agora. As traduções, né, das Bíblias que a gente conhece aí, vem escrito assim: quem violar um pequeno mandamento e assim ensinar, entrará no reino dos céus, embora seja chamado mínimo no reino dos céus. Aí a gente pergunta assim, mas como poderá entrar no reino dos céus aquele que violar o mandamento de Deus, e ainda pior, violar e ensinar o erro aos outros? Ele vai ser igual àquele que cumpre a lei? Por exemplo, alguém viola o mandamento, isto é, aqui o mandamento não matar, viola esse mandamento e mata o outro e ensina os homens a matar. Terá como prêmio entrar no reino dos céus igual aquele que jamais matou alguém? Só que um vai ser chamado pequeno, o outro vai ser chamado grande. Mas o prêmio é o mesmo. Isso seria, então, um disparate. Não é possível compreender, do ponto de vista espiritual, essa versão, essa tradução. Jesus, não tem como a gente conceber a ideia de Jesus ter cometido um erro desse. Isso não existe, né? Aí é fácil de compreender porque é uma falha na tradução. Qual que é o sentido, então? Segundo o Pastorino, que estudou o original, a expressão significa soltar, solver, resolver, solucionar, aclarar, explicar. Também pode ser traduzida como violar, que nem está nas traduções comuns. Mas o contexto não permite, em hipótese alguma, esse sentido de violação, mas sim de explicar, de resolver, de solucionar. Senão a gente lê a Bíblia, por isso que muita gente lê e não entende. Porque algumas traduções, não é por maldade, a gente acredita, mas a forma de traduzir as coisas, né, que cada um daqueles escribas, né, vamos chamar assim, traduziram. O que a gente compreende, então? Ou que a gente pode compreender? É que aquele que solucionar, e não violar, tá? Solucionar ou explicar um dos mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, ele vai entrar no reino dos céus, sim. Só que na condição de pequenino. Enquanto que aquele que solucionar, compreender, explicar e ensinar os homens, e sobretudo, claro, conforme está escrito lá, praticar e vivenciar o conjunto dos mandamentos, esse entrará no reino dos céus e será chamado grande. Olha como é que é lógico. Olha como é que uma palavra, a gente sabe muito bem disso, né? Uma palavra pode, aliás, uma vírgula pode mudar o destino de uma série de coisas. Imagina uma palavra. Então não é, embora a expressão possa ser traduzida como violar, o sentido de toda a expressão não cabe o verbo violar. Mas se o verbo esclarecer, estudar, aclarar, né? Assim o sentido fica completamente claro e fica fácil de compreender, porque tem lógica e tem sequência. Perfeita situação, né? Porque a lei, gente, ela foi ensinada com palavras humanas. E essas palavras, elas não vão conseguir, de jeito nenhum, traduzir com perfeição todos os conceitos espirituais. Ainda mais o ensino holístico, universal do Cristo. Não tem como.
mas que serve de base, vamos chamar assim, primária, primordial, para preparar as personalidades, isto é, aqueles que estão estagiando na matéria. Vai funcionar como um preparo para que essas personalidades comecem a entender, a amadurecer aos poucos para atingirem a capacidade da compreensão profunda. É como se a gente fosse criança e a gente fosse aprendendo por parábolas, depois a gente crescesse um pouco e fosse compreendendo melhor as coisas. O sentido é bem parecido, né? Então vem a lei na letra material, na letra humana, para começar o aprendizado, para depois conseguir as pessoas extraírem sentidos mais profundos daquilo que um dia aprendeu, né? Então, uma vez maduro o espírito, ele vai começar a compreender através do véu da letra, que nem nós estamos aprendendo hoje, depois de várias encarnações. Hoje a gente está conseguindo compreender o sentido espiritual daquilo que está na letra. Aliás, o objetivo do nosso estudo é exatamente esse, né? Paulo de Tarso, veja bem, há 2000 anos, então, Paulo de Tarso disse na segunda carta aos Coríntios 3, 14 a 17, ele diz assim: mas os seus sentidos, falando para o pessoal de Corinto, e em relação ao povo hebreu, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Olha o que Paulo escreveu. O Velho Testamento está lá e tem um véu em cima e ninguém levantou. Jesus, então, veio para retirar esse véu. E até hoje, diz Paulo, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, com S maiúsculo, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Perfeito. Quando eu tiro o véu, eu começo a ver com clareza. Daí a palavra revelação, o Espiritismo é a terceira revelação, veio tirar esse véu para que a gente pudesse compreender um pouco melhor o sentido espiritual que se esconde atrás da letra, né? Vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu peguei alguns trechos pequenos, né? No capítulo 1, né? Logo no início do Evangelho, capítulo 1, item 3, está escrito assim, os Espíritos esclarecem: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, mas veio cumpri-la no sentido de desenvolvê-la. É a mesma coisa que o Pastorino traduziu. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de amadurecimento ou adiantamento dos homens daquela época, provavelmente nós, né? Por isso é que se nos depara, diz o Espírito, nessa lei, o princípio dos deveres para com os homens e para com Deus. É o que Jesus trouxe, esse amadurecimento, para que nós pudéssemos entender o dever de cada um de nós para com Deus e para com o próximo. E essa é a base da doutrina espírita, segundo o Espírito. Continua também a espiritualidade. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, Jesus modificou, e profundamente. Enquanto a lei de Deus, Jesus esclareceu, a lei de Moisés, Jesus mudou profundamente. Quando a gente fala de Velho Testamento, a gente fala a lei de Deus são os 10 mandamentos. As leis mosaicas, ou lei de Moisés, são leis disciplinares. E Jesus as modificou profundamente,
tanto na substância quanto na forma, combatendo constantemente abusos das práticas exteriores e das falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo-a a uma prescrição. Por mais que Jesus pudesse mudar, ele não ia mudar tudo. O que Jesus fez? Pegou toda a lei como um geral e falou o seguinte: gente, a lei se resume nessa prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou, quando ele disse isso: aí estão a lei e os profetas. Então Jesus veio para clarear a lei de Deus para nós e modificar a lei mosaica. Esse é o papel dele. Há também um trecho bastante interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, só que já está na instrução dos Espíritos, no trecho da Nova Era. Um espírito israelita, não fala o nome dele, né? Morreu em 1861. Esse espírito escreveu assim: para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, isso é, de Jesus, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano alcançasse um certo grau de madureza. Olha, a mesma coisa. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Eu peguei esse trechinho, né? Entendendo então a lição no sentido profundo, que a gente faz sempre, em relação a esse trecho, né, a essa lição da interpretação dos preceitos da lei, Jesus nos ensina que de pouco adianta entender essa lei ao pé da letra, admitir-lhes a eficiência, obedecer exteriormente ou de modo mecânico. Adianta pouco isso. É preciso solucionar todos os enigmas que estão ali ocultos sob a letra, sobre aquelas palavras. Quem conseguir fazer isso, embora na parte mínima, conseguirá uma aproximação do encontro, ainda que leve e passageiro, experimentando as delícias do reino espiritual, isto é, o reino dos céus, da paz interior. Verdade é que vai permanecer apenas nos primeiros degraus da evolução espiritual. Vai ter o mínimo, como se diz. Mas se tiver o devido merecimento, esse merecimento aí no sentido espiritual, de ensinar o pouco que compreendeu a outras criaturas, que é o que a gente tem tentado fazer, né? Sem nenhuma prepotência de levar tudo pronto e acabado, mas promover estudos, levar os estudos às criaturas, e já terá tornado assim um pequeno foco, igual a casa espírita nossa, por exemplo, que busca levar esses ensinamentos. Já é um foco, é por isso que chama centro espírita. É um foco, né? Um local central que servirá para a luz do mundo e alcançar o reino. Sim, porque, embora fraca, a luz é sempre luz. Já aqueles que tiverem atingido a solução para quase todos esses ensinamentos
os que souberem interpretá-los à luz crística, os que já conseguirem penetrar o sentido profundo, não só teoricamente, e além de tudo isso, viverem e ainda ensinarem os homens quais os segredos da palavra do livro sagrado, o livro da vida, esses serão chamados grandes no reino espiritual. Terão obtido, então, a unificação com Cristo, única chave para a legítima interpretação. E vão espargir luz por todos os lados, iluminando a todos como refletores do Logo Divino que habita em cada um de nós. Encerrando, então, os nossos estudos, Paulo de Tarso, também na segunda carta aos Coríntios, 3,6, ele disse: Ele, no caso de Jesus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que não faz sentido quando trocaram na interpretação a palavra desenvolver por violar a lei. Nós temos que ler tudo, temos que compreender tudo para esclarecer a nós e aquelas pessoas que porventura vierem procurar algum auxílio nesse sentido. Tá certo? É muito interessante, eu achei muito legal esse estudo para a gente poder, dentro da própria sequência que a gente tem trazido. Agradecemos imensamente a todos e rogamos ao Cristo que nos ilumine e que nos proteja. Obrigado, gente, por tudo. Até semana que vem.